Convido a todos que, por favor, estejam abrindo as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu o evangelista Marcos. Louvado seja Deus, capítulo de número 2. Evangelho do Senhor Jesus, que escreveu o evangelista Marcos, capítulo 2. Louvado seja Deus. A partir do versículo 1. A epífica dessa leitura, deste contexto e desse texto, é o paralítico de Cafarnaum. Louvado seja Deus. Segundo o Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 2, e versículo 1, está escrito assim: louvado seja Deus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leite em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz assim? Blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e tome o teu leite e ande? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantando e tomando o teu leito, saiu despressado, de todos, e levantando e tomando o seu leito, logo saiu, em presença de todos, de sorte que todos que admiraram glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Em algumas traduções diz: nunca nada vimos. Louvado seja Deus.
Diga assim: graças a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, meu Pai, ter pessoas ao nosso redor que nos leve de encontro com o Senhor. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para assim nós estarmos refletindo nesse texto tão maravilhoso, que tem grandes aplicações para os nossos dias atuais. Tudo para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que creem, digam amém. Aplauda o Senhor. Pode tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Uma narrativa mais do que conhecida de todos nós, leitores da palavra de Deus. Eu gosto de estudar esse texto aqui no livro no Evangelho de Marcos, pois Marcos é o único evangelista que faz questão de escrever que esse homem foi conduzido por 4 homens, ou seja, 4 amigos, louvado seja Deus. Nos 3 evangélicos sinódicos, Mateus, Marcos e Lucas, todos narram essa história, mas apenas o evangelista Marcos teve esse cuidado de mencionar esses homens, que foram 4 homens que conduziram esse paralítico até o dono da bênção, louvado seja Deus. E eu me maravilho ao estudar texto como esse, em saber que eu e você podemos e temos esse papel ortogado por Cristo de também se incumbir, ou seja, ser responsável por trazer alguém para a presença de Jesus, louvado seja Deus. Esse texto, o evangelista inicia dizendo: e alguns dias depois entrou depois outra vez em Cafarnaum, pois Jesus já tinha passado por lá, e como ele também se hospedava em uma residência em Cafarnaum, todo o tempo onde ele estava lotado de multidões, louvado seja Deus. É tanto que ele cura algumas pessoas, e quando ele cura o leproso, no versículo que antecede o final do capítulo 1, ele orienta para que ele apenas diga ao sacerdote, se apresenta ao sacerdote, para que assim não se espalhe muito a sua história, e naquele momento as pessoas deixassem que ele exercesse o seu ministério terreno, louvado seja Deus. Porque muitas vezes, irmão, Jesus era tão rodeado de tantas pessoas que impedia, assim como esses homens, chegar até a presença do autor e consumador da fé, louvado seja Deus. Mas eu fico feliz em ler esse versículo 5, quando Jesus diz: e vendo a fé, e algumas traduções dizem, e vendo a fé deles, nessa tradução que eu estou lendo aqui, apenas diz, e Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, louvado seja Deus.
Em algumas traduções diz, vendo a fé deles. De quem? Dos amigos que conduziram aquele paralítico até alguém que tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Louvado seja Deus. Aqueles amigos não tiveram dentro do seu ser nenhum egoísmo em ficar apenas guardado dentro dele algo tão grandioso, que é apresentar alguém a Cristo. Louvado seja Deus. Eles tiveram primeiro fé, depois tiveram uma ação que o seu nome foi escrito para que assim, hoje, nessa noite, nós também estivéssemos refletindo nessa tão grande história, nessa narrativa de Cristo, de Jesus. Pois em alguns momentos de nossas vidas nós precisamos estar arrodeados de pessoas com pensamento positivo. Louvado seja Deus. Pense em algo desagradável, irmão. É quando você tem uma fé, tem um conhecimento em algo, que só se encosta em você pessoas com pensamentos negativos, com linguagem que não edifica a minha vida e nem a sua vida. Esses homens, eles se aproximaram desse paralítico e tiveram essa ousadia de ir até a presença de Jesus. Chegando lá, encontraram um obstáculo, uma grande multidão, e eles foram ousados a ponto de ter a ideia de descobrir o telhado daquele recinto, daquela casa, e descer o leito, em algumas traduções de maca, né, que era a cama que jazia o paralítico deitado, e desce até onde está Jesus pregando, ensinando aquela multidão. Louvado seja Deus. Só que em todo o tempo, irmão, como tem pessoas para nos dar palavra de bênção, de ânimo, também tem pessoas que nem ajuda, só faz atrapalhar, como esses escribas, que o texto diz que eles ficaram arrazoando entre si. Esse arrazoamento aqui que o texto diz, eles ficaram trocando ideias, apontando o que Jesus estava fazendo naquele momento. E como eles não tinham o conhecimento pleno de quem estava com eles, era o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, louvado seja Deus, como homem, eles ficaram arrazoando, questionando uns aos outros: porque falais que perdoados estão os seus pecados? E Jesus diz: qual é o mais fácil? É dizer: levanta, toma o teu leite diante, ou dizer: perdoados estão os seus pecados? Louvado seja Deus. Jesus, ele adverte aquele público que era opositor do seu ministério, porque em todo o tempo de nossa vida, irmão, nós vamos ter resistência de oposição para a nossa vida. Seja uma pessoa mais próxima, seja alguém mais longe, mas sempre vai ter alguém para ser opositor da minha fé
e da sua fé, louvado seja Deus. E é preciso nós estar alimentado a nossa mente com a sabedoria divina de Deus, para saber lidar com esses momentos que acontecem na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 13 e no versículo 8, diz que a ninguém nós devemos ser devedor, a não ser do amor, louvado seja Deus. Esses homens, ele não tinha nenhuma dívida com aquele paralítico, mas eles, com o amor de Deus, com o amor de Jesus, eles teve o cuidado, o zelo, teve a generosidade, sem nada de troca, levar aquele homem para receber a tua bênção. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmão, nós, como seres humanos, devemos estar arrodeado de amigos, de pessoas, de irmãos que esteja com a fé avivada, louvado seja Deus. Porque alguém que esteja com a fé avivada, em nenhum momento você vai ver ele dizer uma palavra que leve você a desanimar. E quando alguém está avivado, assim como esses homens estavam, eles não medem esforços, eles tiveram que levar aquele peso, carregar aquele homem naquela maca, naquela leite, na cama. O texto não fala quanto eles tiveram que andar até chegar até onde Jesus estava, a presença de Jesus, para que assim esse homem, esse paralítico, pudesse receber o seu milagre, louvado seja Deus. Mas o texto narra que Jesus, vendo a fé daqueles amigos, atendeu o pedido daqueles homens que levaram aquele paralítico até a presença de Jesus, louvado seja Deus. Então o texto diz: e vendo-lhe a fé, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão. Um dia Jesus também falou para a minha vida e para a sua vida: filho, filha, perdoados estão os seus pecados, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós, como igreja, irmão, devemos nos atentar a esses pequenos detalhes da vida. Esses dias, o Espírito me tomou para mim estar com um olhar mais generoso, mais agustado para a minha família. E esses dias a gente decidiu estar fazendo um culto doméstico no nosso lar, o nosso devocional em família. E ontem eu, pregando para minha família, no meu culto devocional, louvado seja Deus, eu falei que o ser humano, por sua natureza humana, se ele pudesse, ele não precisaria de ninguém nessa vida. Mas a Bíblia diz que nós, em todo tempo, precisamos um dos outros. Precisamos amar, ser solidário, ser generoso. Em ver que aquela pessoa está passando por um momento difícil, seja financeiro, seja espiritual,
nós como igreja nos doar a nossa parte que foi dada a nós, louvado seja Deus, pois Jesus Cristo ortogou na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, e quando ele disse, está consumado, louvado seja Deus, ele nos deu esse direito que a Bíblia diz que o véu se rasgou. E o que significa isso na graça? É o direito que nós temos, de onde nós se prostrar diante da presença de Deus, o céu está aberto, Deus está atento, Jesus está à sua destra para interceder e levar as palavras corretas que eu e que você não sabe usar, louvado seja Deus. Há momentos, irmão, que nós não sabemos usar a palavra correta, mas há alguém que leva as nossas orações ao trono de Deus, o Espírito Santo. Esse assiste a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus. O que eu faço e o que você faz, Ele está assistindo, louvado seja Deus. Então, como o Espírito propôs isso no meu coração, e eu me recordo de um texto bíblico que Paulo orienta seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 5 da primeira carta de Timóteo, e versículo 8. Irmão, eu quero ler esse versículo, eu não estou bem lembrado como é que ele se expressa. Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5 e versículo de número 8. Está escrito assim: Paulo vem dando conselho para como Timóteo tratar os anciãos, os idosos, os jovens da igreja que ele participava. E aqui no versículo 8 ele fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o inútil, ou seja, pior do que o ímpio, louvado seja Deus. Então, irmão, no meu devocional de ontem, eu declarei para a minha família, porque que eu tenho algumas privações para com minha filha, porque Deus, Ele, como homem, Ele nos deu esse direito de nós ter cuidado dos nossos familiares, louvado seja Deus, e de todos que faz parte do nosso conhecimento. Então, Paulo, ele educando, ensinando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz que aqueles que não cuidam da tua família, já negou a fé. Então, por isso que o pai e a mãe, ele se preocupa tanto com seus filhos, porque Deus nos deu esse dever de sermos pais, educadores e cuidadores daqueles que Ele colocou sobre a nossa responsabilidade. Então, em todo tempo, um pai, uma mãe, ele vai ter esse cuidado de orientar um filho, uma filha, para que assim nós cumprimos com sabedoria, com dedicação, o chamado que Deus propôs para a minha vida como pai e como irmão em Cristo. Também nós temos esse dever de também
vê que alguém esteja precisando de um suporte, de uma palavra, nós também mencionar naquele momento que você vê que alguém esteja necessitado, como esses homens, esses amigos desse paralítico, eles conduziram, tiveram essa ação, essa ousadia de levar ao encontro daquele que podia resolver o problema daquele homem naquele momento. Louvado seja Deus. Então, irmão, quantas pessoas que nós conhecemos que estão precisando que aqui nós apresente esse homem que é Senhor dos Senhores, e é o único que a Bíblia diz que pode conduzir o homem à vida eterna. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, que é aqui, esse território que nós fazemos parte aqui na terra. Ele é o único, na graça hoje e sempre, em cada dispensação. Quando nós lemos as histórias de Gênesis, Apocalipse, todo apontamento da Bíblia vem apontando para o Messias, para hoje o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós devemos ter esse despertamento, porque o Senhor só está aguardando a ordem do seu Pai para vir nos recolher. Louvado seja Deus. A gente não sabe que dia vai ser, mas devemos, com essa esperança, com essa perspectiva de fé, nós devemos todos os dias estarmos esperando essa tão grande vinda. Louvado seja Deus, que vai ser algo maravilhoso, irmão. Vai ser algo que, assim como a morte e a ressurreição de Cristo foi grandioso, a sua segunda vinda vai ser maravilhosa. Louvado seja Deus. É aonde, como o pastor pregou, todo joelho irá se dobrar. Nesse dia não vai ter paralítico, não vai ter ninguém, não vai ser surdo nem mudo. Todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor no céu e na terra. Louvado seja Deus. Nesse dia vai ser bonito, vai ser algo grandioso, vai ser algo que a gente pega a lembrar, e apenas as lágrimas que descem em nossos olhos de alegria, que nos capacita para viver momentos como esse. Ele é o único que nos consola quando nós passamos por um momento difícil. Quando a gente acha que aquilo que você está vivendo não tem saída, de repente Ele age com alguém, com provisão na minha vida e na sua vida, para mostrar que Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, esse texto nos demonstra que, assim como tem pessoas que nos levam para palavras que nos edificam, também temos nossos opositores, e é preciso nós estar atentos para que as vozes da oposição que vier nos bombardear a nossa mente, nós esteja preparado, assim como Jesus chegou no deserto, depois de ter jejuado 40 dias,
foi ser tentado pelo seu inimigo, e ele mostra as grandezas desse mundo, e Jesus estava com a palavra correta para assim defender aquilo que Deus orientou e assim cumprir o chamado dele aqui na terra. Louvado seja Deus. Então, irmão, cada um de nós também hoje temos esse chamado por Cristo para anunciar que Ele cura, liberta, salva e conduz o homem à eternidade. Louvado seja Deus. É muito maravilhoso, irmão, entender isso. E hoje, nos dias atuais, está faltando. Nós, como igreja, o Espírito, irmão, Ele nos cobra isso. Louvado seja Deus. Nós falar mais desse amor, desse que tem autoridade para lançar o homem, matar a sua alma e lançar também no inferno ou no céu. Louvado seja Deus. Mas como Ele nos chamou e está nos capacitando a cada dia, que nós possamos nos despertar. O Espírito nos cobra disso, e nós, como leitores e pregadores da palavra, não podemos nos calar quando nós lemos um texto desse. O Espírito nos dá o entendimento para nós conversar, transmitir a palavra para a igreja. Louvado seja Deus. Que primeiro a lapada, que nem diz o nordestino, vem no pregador, que o Espírito deu o texto. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela transpassa a igreja e o pregador. Louvado seja Deus. Primeira chicotada é quem estuda, quem está com o dever de transmitir a palavra na noite. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós devemos ter esse cuidado todos os dias de, como igreja, nos despertar mais, pois os dias estão passando rápido e ninguém não sabe qual é o momento, porque a Bíblia diz que Jesus irá voltar como ladrão, e ladrão ele não avisa quando ele vai lhe furtar, quando ele vai lhe saltear, ele não vai lhe avisar. E assim vai ser a vida de Jesus. Ele também não vai avisar. Quando o Pai ordenar aos anjos para tocar as trombetas, louvado seja Deus, aí nós diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É algo maravilhoso, irmão. Dá vontade de chorar quando nós meditamos um texto desse. Então, com todo amor em Cristo, esse foi o texto que o Espírito me deu, para que assim nós falamos mais desse tão grande amor que Deus teve por mim e por você. Louvado seja Deus, para a glória e louvor do santo e eterno nome dele. Amém, irmão? Amém. Aplauda Jesus com alegria.